Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui pelo Rafcast e hoje com uma convidada mais que especial. Nós estamos com a doutora Sandra, que é sócia fundadora da BOG Advogados. Hoje ela gentilmente vai compartilhar conosco exatamente o que é a propriedade intelectual. Você hoje que tem aquela visão, marcas e patentes, esquece que você até então estava equivocado, até a doutora Sandra compartilhar conosco o que há de melhor hoje em propriedade intelectual. Doutora Sandra, agradeço demais a sua presença, sei muito bem aí da particularidade da agenda e para se deslocar e compartilhar não só comigo, mas com todos aí que estão de uma maneira ou de outra nos acompanhando, agradeço demais aí pela presença, viu? Que é isso, Robson. E a palavra aí é toda da doutora. É uma oportunidade, na verdade, estar aqui. É impressionante, eu vim falando muito do capricho, Robson, que você tem com tudo que você faz. Legal, agradeço. Então, só estou me sentindo presenteada de estar aqui com você, com toda essa organização. Fico feliz aí, viu? Mas Bacana. entrando na história do marcas e patentes, que a gente estava conversando aqui um pouco antes dessa gravação, que é muito comum as pessoas falarem, você trabalha com marcas e patentes. E, na verdade, essa área é uma área muito maior, é uma área que a gente chama de propriedade intelectual. Essa área abrange, sim, a área de marcas, em que você faz a proteção da marca, e essa proteção da marca pode ser por um registro no NPI, pode ser uma estratégia de orientação do que fazer com aquela marca, pode ser um contrato de licenciamento daquela marca, várias formas de fazer essa proteção. E tem a patente, que é um outro bicho, então você não vai patentear a marca como algumas pessoas, por não conhecer a área técnica. Eu com certeza, se eu fosse falar de carro, eu ia falar também alguma coisa que tecnicamente não está correta. Sim. Mas você registra a marca. A patente é um outro bicho, vamos brincar assim. A patente você faz a proteção de uma invenção, que é muito comum, né? Não é o único caso, longe disso, mas que as pessoas conhecem bem pelos medicamentos, por exemplo, que certo laboratório ele tem ali a exclusividade de explorar aquele medicamento, porque ele fez a pesquisa, ele registrou a patente e protegeu para só ele poder produzir. Ou uma outra invenção na área da indústria de carros, por exemplo, você pode ter uma invenção que traz uma nova funcionalidade ou que traz uma melhoria para um sistema de freios, enfim. Não é a minha área técnica, tanto que nessa área de patentes, normalmente o advogado trabalha junto com o engenheiro. Sim, olha porque isso. você vai precisar fazer a descrição, né, daquela tecnologia. Sim. E eu entendo de lei para tocar o registro daquilo, mas eu não vou entender da tecnologia do freio, da tecnologia daquela gacheta, da tecnologia de não sei de quê. Perfeito. E abrange ainda a propriedade intelectual, a área de direitos autorais, que vai bem daquela área que a gente conhece com a música, com um livro, mas também dentro do meio empresarial você vai encontrar fotografias, então não só os direitos autorais do fotógrafo, mas você pode envolver uma revista que vai comprar os direitos relacionados daquela foto, você tem filmes, você tem o direito de imagem da pessoa fotografada, filmada. Olha isso. Propriedade intelectual abrange também concorrência desleal, isso tudo está na lei, né? Não é uma criação minha. Não é uma invenção, né? Pelo contrário, existe uma lei para isso. Exatamente, que é a proteção da concorrência desleal. Então, a concorrência desleal, ela pode acontecer, por exemplo, um dos incisos ali da lei é quando alguém desvia a clientela de uma outra empresa, de uma outra pessoa, de uma forma desleal. Pode ser desde usar indevidamente a marca dessa pessoa, ou imitar a marca dessa pessoa, ou pode ser utilizando de segredos de um negócio que você teve acesso àquele segredo de uma forma indevida. Olha isso. Isso está dentro da propriedade intelectual, porque a gente está falando de algo imaterial. Sim. Né? Nós não estamos falando de roubar um carro, estamos falando de roubar um segredo, Sim, é algo imaterial. Franchising também está dentro da propriedade intelectual, porque o franchising basicamente ele é a licença de uso de uma marca junto com um know-how, com um conhecimento. Okay. Então, né, o clássico do McDonald's tem lá a marca e também tem uma forma de tocar aquele negócio que é ensinado ao franqueado. Isso é um know-how, também está dentro da propriedade intelectual. Enfim,
dá pra gente ficar só falando disso, mas não vamos só ficar na parte chata Não, do que é, né? e o legal... Vamos brincar um pouco de prática. Exatamente, porque hoje a gente, de uma maneira ou de outra, está passando aí pro pessoal de uma ordem, numa grandeza, exatamente que não é uma coisa assim, tão simples como às vezes as pessoas acabam resumindo. Por exemplo, essa para mim foi uma novidade que a particularidade que se faz, por exemplo, de um engenheiro, que ele, pegando aqui, por exemplo, um engenheiro mecânico, né, que ele foi lá, estudou para colocar uma tecnologia no carro, enfim. Não adianta simplesmente ele ter todo um estudo, toda uma tecnologia que foi aplicada e ele não ter, por exemplo, um profissional como a doutora, ao ponto dele realmente ir lá e patentear. Né? Então, quer dizer, se faz hoje um trabalho em parceria, para que de uma maneira também, por mais que hoje, né, a doutora não faça, vamos dizer assim, algo relacionado a veículo, mas ela tem que também entender o processo para que ela possa, de uma maneira ou de outra, já adequar tudo aquilo em uma lei existente. Isso. A gente trabalha juntos quando é uma patente, né? Por exemplo, medicamento, mesma coisa. Você vai trabalhar junto com quem entende daquela parte técnica, eles vão fazer a descrição técnica e a gente vai fazer a parte da descrição legal para fazer o protocolo do pedido de patente. E essa área de propriedade intelectual, e é um desafio, especialmente quando a gente fala de pequeno e médio empresário, porque o melhor momento de você proteger a propriedade intelectual é o dia zero. Porque, por exemplo, você pode perder a chance de você patentear uma invenção se você já tiver colocado aquilo exposto ao público. Então tem gente que às vezes sai colocando em feira e depois quando vai querer patentear já era. Nossa. Marca, você foi lá, contratou alguém, fez estudo, desenvolveu uma marca super bacana, tá lá usando. Aí, depois de um tempão, você vai lá buscar a proteção, descobre que alguém já registrou antes de você. Tem alguns casos que, com base em uso anterior, você consegue cancelar o registro daquela pessoa. Mas já deu dor de barriga e já gastou mais dinheiro do que se tivesse feito. Imagina, lá atrás. Lá atrás. Por exemplo, na área de... Porque a gente fala de franchising, que é o mais conhecido, mas você tem vários sistemas que você pode agregar marca e modelo de negócio. A gente estava conversando aqui. Você estava me contando de toda a dedicação que você teve de estudo e descobertas para chegar nesse podcast aqui hoje. Exato, E eu brinquei com você, isso é um know-how. Se você Verdade. Organiza isso num formato de manual, para ensinar alguém a fazer o que você está passo. fazendo, você pode proteger como direitos autorais. Olha. Se você quiser fazer um treinamento e você passar a fazer contratos, você pode licenciar pessoas dando o direito delas tocarem daquela forma, naquela sua metodologia. E aí, quanto antes a gente conversa, melhor para você fazer a proteção. Porque se a coisa é boa, todo mundo vai copiar. Exato. Né? Eu brinco que a propriedade intelectual não é plug and play. Eu registrei a marca, agora ninguém copia. Não. Se o seu produto, o seu serviço é bom, vão copiar. A diferença é que você tem lá a ferramenta para impedir. Porque hoje, por exemplo, aqui nem. Olha só, não tinha nem imaginado uma coisa como essa. As pessoas vão lá, criam algo, e claro, elas querem de uma maneira ou de outra, como se fosse, teoricamente, uma pesquisa de mercado. Vou divulgar em uma feira, vou divulgar em algum ponto, para, de uma maneira ou de outra, eu ter um feedback se tem ou não aceitação, né, aquilo que eu estou criando. Mas o que adianta? Eu fui lá, de uma maneira ou de outra, acabei expondo para ter um feedback, só que eu expus o ponto que chegou que alguém copiou o que até então eu havia criado. E aí o que acontece? Essa pessoa vai lá e começa a patentear. E olha a dor de barriga que a gente vai ter. Porque você vai falar, não, mas aquilo quem criou fui eu. E como é que você vai comprovar que partiu de você aquela criação? Então começa já uma briga, já começa uma disputa. Exatamente. E que você pode evitar. Evitando isso de que maneira? Procurando justamente que nem a doutora Sandra, que ela sim vai te orientar qual que é o passo a passo. Então, doutora, uma vez que eu tenho algo, por exemplo, que eu criei, então não tenho que de uma maneira ou de outra já começar a expor isso para o mercado. Não. Primeiro eu tenho que procurar, por exemplo, um profissional, no caso, como a senhora, que vai me orientar quais são os passo a passo que eu tenho que seguir. E aí vamos lá, uma vez que eu já entrei nesse processo de querer patentear,
Esse processo é um processo longo, é um processo simples, é um processo que demanda muito tempo. Como é que a gente começa? Ou cada caso é um caso? Como é que seria? Essa área de patente, dentro de tudo que abrange a propriedade intelectual, que eu te falei, né, dos direitos autorais, marca, etc., ele é o mais demorado e o de maior investimento. Por isso que você acaba vendo normalmente envolvido em empresas maiores, multinacionais, farmacêuticas, etc. Legal. Mas tem muitas situações que sim, você consegue, uma pequena e média empresa, patentear alguma invenção. O grande desafio é o seguinte: a patente, quando você faz a proteção é regional. Tá. Então, se eu faço patente no Brasil, eu só consigo impedir que alguém copie aquela invenção no Brasil. Mas a originalidade tem que ser mundial. Então, essa pesquisa é feita pelo profissional que vai fazer a patente, depois é feita pelo INPI também, para ver se não tem nada igual no mundo inteiro. Então, é um processo trabalhoso que não é para tudo que vale a pena fazer. Agora, procurar o advogado como primeiro momento é importante. Lógico, pode parecer que eu estou um pouco vendendo meu peixe, mas, na verdade, eu tenho 55 anos, eu tenho mais de 30 anos de formada. Então, o que eu já vi acontecer, que me dá dó depois quando eu chego em casa, que poderia ter sido diferente, é mais nesse caminho que eu falo do que propriamente vendendo meu peixe. Sim. Muitas vezes a questão é de uma orientação prévia. Então, por exemplo, você vai apresentar aquela sua ideia que você já criou algum procedimento para um possível investidor, vamos fazer um termo de confidencialidade. Ele já assina que ele está recebendo ali uma informação e já reconhece que é da outra pessoa. Então, quer dizer, ele já tem uma informação às vezes você privilegiada. tem um documento que você pode fazer Registra. para proteger aquilo. Caramba! Né? Na área de software, por exemplo, a proteção do software por direitos autorais. Tá. Você pode tanto ter o registro do código-fonte no INPI para fazer a proteção dos direitos autorais, como dependendo do grau de inventividade de um fluxo, ou se ele tiver agregado a um equipamento. Então, por exemplo, você tem lá uma maquininha que através do software faz determinado procedimento. Se for algo novo, original, né, inventivo, você pode ter tanto a proteção de direito autoral do software, quanto a patente relacionada à invenção. Olha isso. Então, o importante, eu acho, é o seguinte: você ter uma primeira reunião com um profissional especializado e falar, olha, eu tenho isso aqui, me ajuda a entender legalmente o que é, né? Eu sei como negócio, mas me ajuda a entender como proteção legal o que eu tenho e qual é o melhor caminho pensando no custo-benefício. Perfeito. Às vezes a gente não vai sair pelo caminho mais complicado, mas tem etapas mais simples para fazer, serem seguidas, né? Fazer algum cuidado. Legal. Então, quer dizer, hoje que nem, por exemplo, é até uma questão, é o que eu sempre falo, né? De você pecar pelo excesso de segurança. Por que o excesso de segurança? Porque quando você acaba de uma maneira pecando pelo excesso de segurança, a chance de dar errado praticamente é nula. Porque você já se antecipou, você já teve uma orientação, você já teve uma orientação a seguir, um caminho a ser seguido. Então hoje nós estamos falando que se você pretende patentear algo, você tem que já de primeiro momento, procurar um profissional, como por exemplo a doutora Sandra. Doutora, nós estamos falando da parte de patentear, ok? Que é uma criação, que isso daqui já ficou claro não só para mim, mas para o pessoal que está acompanhando em casa. E quando a gente fala de registrar uma marca, o que seria? Qual que? Porque para mim, marcas e patentes é uma coisa só, e não é. E conversando nos bastidores, a gente entendeu que na verdade é um termo popularmente usado e tudo, mas que existe, que é o quê? Nada mais, nada menos do que propriedade intelectual, que a gente separa o que é patente e do que é marca. A propriedade intelectual, vamos dizer assim, é o guarda-chuva. Legal. Né? Porque o que é tudo isso? Patente, marca, direitos autorais. Qual que é o objetivo disso tudo? Garantir a propriedade de quem inventou ou de quem comprou aquela tecnologia e etc. Então, é uma propriedade que ela não é um bem material.
ela é um know-how, ela é o segredo. Mesmo a marca, né? Você pode pegar ali na placa da loja, você pode pegar no papel que está a marca, mas a marca ela é um ativo que a gente chama de intangível. Então, a propriedade intelectual é o guarda-chuva. Dentro de propriedade intelectual, você tem a proteção por patente, quando é uma invenção. Ok. Você tem o registro de marca, quando você quer identificar a origem. Então, eu olho o RAF Motors, eu sei que eu vou estar adquirindo um serviço relacionado ao negócio do Robson. Perfeito. Se eu vejo o McDonald's, eu sei da onde que vem o sanduíche. Então, a marca, ela identifica a origem. E a marca, ela pode ser a marca do negócio, ela pode ser marca de produtos variados, marca de serviços variados. A proteção vai para além do registro no NPI. Ela precisa de... Se você é uma empresa, por exemplo, que tem várias marcas, é importante ter uma gestão desses ativos. Eu estava avaliando um caso específico ontem, que é uma empresa de franquia que está explorando, além do negócio em si de franquia, vários produtos, porque a marca é muito bonitinha, então está ampliando para outras áreas. Legal. Mas ele não fez a lição de casa em termos de registro, não registrou para todo tipo de produto e serviço que ele exerce. Logotipos protegidos estão desatualizados, então protegeu um determinado logotipo, mas hoje ele já usa outro. Então, você também precisa de uma gestão desse portfólio, alguém que olhe e fale, olha, a gente precisa arrumar aqui ou arrumar ali. Porque eu brinco o seguinte, o empresário está preocupado em pagar as contas dele, captar cliente, Sim. né? E ele fala assim, a marca, essa coisa toda é muito complicado. Então, é bom, eu brinco que assim, eu quero estar lá, né? O profissional de propriedade intelectual vai estar lá para orientar o que precisa fazer enquanto ele vai ganhar dinheiro. Sim. Só que aí depois a marca passa a ser um ativo altamente valioso quando você cresce. Imagino. E uma coisa também, doutora Sandra, uma coisa vamos lá, eu fiz teoricamente, minha lição de casa. Hoje, a BOG Advogados, ela te dá todo o caminho das pedras que tem que ser seguido, não é isso? Então, Sim. simplesmente, eu seguindo aqui aquele caminho a ser percorrido, eu não terei problema algum. Então, claro que de uma maneira, hoje, vamos dizer assim, se eu criasse para o grupo RAF Motors hoje, algumas diretrizes que a BOG Advogados já me orientou, então eu já saberia que para aquelas diretrizes eu tenho que ter uma área específica que vai cuidar disso, outra área que cuidaria daquilo. Por quê? Porque eu já tive uma orientação jurídica, na qual eu tenho todo um respaldo, que agora eu sei exatamente quais são os passo a passo que eu tenho que seguir, e dentro da minha empresa o que eu vou ter que estruturar, para que aquele ponto inicial se faça e se dê continuidade. E isso tudo, então, por exemplo, hoje eu quero registrar a marca. A BOG, ela vai fazer, advogados, vai fazer o levantamento, como a gente comentou, se existe alguém que faça o que o grupo RAF Motors faz, ou se existe uma empresa que faz o que outras empresas faz, e consequentemente a gente teria um feedback dizendo, olha, não, o que você hoje faz é algo pioneiro, e que de uma maneira ou de outra a gente consegue seguir com esse passo a passo. Então, até um feedback, hoje, por exemplo, esse empreendedor ou essa empresa, enfim, ela acaba tendo e segue uma orientação. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Tem o diagnóstico inicial, Tá. mas nada é fixo, nada é permanente. Então, a gente procura também, rotineiramente, chamar os clientes para fazer reuniões para entender o que mudou no negócio. A gente está sempre de olho no site para ver se apareceu coisa nova que o cliente não lembrou de proteger. Estratégias que estão sendo pensadas diferentes e precisa refazer o que foi feito. Ok. Então tem que ter esse dinamismo também. E essa pesquisa prévia de marca, para além dela dizer se você consegue o registro ou não, enfim, essa pesquisa ela é feita, ela tem chances de êxito enormes por conta da experiência. A gente há 30 anos faz essa pesquisa, conhece. Tem todo o know-how, sim. Mas essa área de marcas, ela tem certa subjetividade. Então, mesmo assim, pode acontecer do INPI entender que algo que a gente entendeu que dava para conviver, o INPI entende que não. E aí você tem que recorrer, etc. Mas, normalmente, na busca, a gente já apontou
possíveis obstáculos. Olha, a gente acredita que dá, mas tem esse que é bem parecido com você. Se o NPI entender que não dá, a gente pode trazer esses argumentos no recurso e tal. Legal. Mas eu pincelo isso só para dizer que não é matemático como 1 a 1 são 2, não é uma mas exata, é quase. né? É quase porque pela experiência a gente sabe fazer a pesquisa. Legal. E para além disso, a gente também traz qual é a extensão daquele direito. Por quê? Se você escolher uma marca que ela é descritiva, muitas vezes o INPI só vai te dar a proteção daquela marca, ou seja, o registro que te garante exclusividade, do nome agregado a um logotipo, ou do nome agregado a um segundo elemento, porque já é um termo diluído. Ok. Então você tem que saber que quando você escolhe ter uma marca com essa característica de uso comum ou diluído, você vai ter o ônus de conviver com pessoas com marcas parecidas com a sua. E aí, nessa hora, o importante é o advogado sentar junto com o marketing. Marketing, por que você escolheu isso? Tem uma estratégia ou foi só porque acharam bonito? Tem que ter um fundamento. Não, tem uma estratégia. Então, tá bom, o risco é esse, vale a pena correr? O ponto não é fazer sim ou não fazer. Ok. O problema é saber, ter consciência do que porquê está fazendo. Então, o trabalho do advogado de propriedade intelectual é muito importante que ele esteja junto com o engenheiro quando você está falando de patente, Ok. junto com o marketing quando está falando do desenvolvimento de marca, junto com quem está fazendo o desenvolvimento de metodologia, quando você está falando de franchising, junto com o consultor que fez o estudo e formatou aquele modelo de franquia. Você não vai fazer o contrato da sua cabeça olhando lei. Eu preciso entender, por exemplo, na área de franquia, quando eu vou fazer o contrato, se eu vou pôr uma cláusula de concorrência. O que é a cláusula de concorrência desleal no contrato de franquia? Agora, mudando um pouco de assunto. Sim. Quando você tem franquia, você tem o franqueador, que ele tem a marca. Ok. E uma metodologia de como fazer aquele negócio. Perfeito. Então, vamos supor que seja um restaurante. Tem a marca, e eu sei que o restaurante precisa ter essa metragem, os móveis precisam ser colocados desse jeito, os garçons têm que ser treinados dessa maneira, eu já tenho os fornecedores homologados, então já facilita a chegada dos produtos certos, eu tenho a qualidade, eu vou ter um consultor de campo da franqueadora passeando pela rede de franquia, pelos franqueados, para saber se eles estão seguindo a metodologia. Ok. Eu vou ter treinamento, vou ter consultoria de campo, tudo isso para fazer que a coisa flua. Eu não posso fazer o contrato olhando só para a lei. Eu preciso conhecer essas especificidades para colocar cláusulas que apoiem que o consultor de campo possa ir e que o franqueado tenha que seguir o relatório do consultor de campo. A cláusula de concorrência desleal, da cláusula de não concorrência em contratos de franquia, que é uma cláusula muito comum, é o seguinte: você imagina, você trabalha com assessoria para as pessoas, para ajudar na compra e venda de carro, de uma maneira adequada, com todo o estudo que você fez, etc. Vamos supor que amanhã você queira também ter uma franquia para vender óculos. Você entende alguma coisa de venda de óculos? Absolutamente nada. Agora, você acha justo que a hora que terminar o seu contrato de franquia, você pega no mesmo ponto, troca a marca do franqueador, põe agora Rafiótica. Nossa. E começa a vender óculos Não. com tudo que você aprendeu? Não é justo. Sim. Então, tem uma cláusula de não concorrência nos contratos de franquia que fala que a hora que terminar o contrato, você não pode continuar no mesmo ramo. Só que essa cláusula, para o juiz aceitar, tem que ter umas especificidades. Tem um prazo, você especificar bem o que é concorrência, né? Não é? Será que é óculos ou será que são óculos femininos? Tem alguma especificidade ou não? Tudo isso a gente precisa aprofundar com o dono do negócio, com o consultor, para saber fazer o contrato certo. Olha Então, o isso. nosso trabalho é muito legal, porque a gente não trabalha só olhando para a lei, a gente trabalha olhando complexo, para o negócio. Né? Complexo, porque tem que entender todo o negócio para, depois que tiver o entendimento desse negócio, aplicar dentro da lei. E o mais interessante é que nesse processo, vamos dizer assim, da pesquisa e tudo mais, às vezes uma coisa que ainda não existe vai ser tirada do papel, pode ser que crie um outro rumo, né? Porque de uma maneira ou de outra você não tem o conhecimento até o primeiro momento, quando entra o time da BOG Advogados com a pesquisa. Na pesquisa você já começa a ter um monte de informação na qual você pode até mudar a estratégia do teu negócio para não dar conflito com terceiros.
É exatamente isso. Você explicou melhor do que eu. É Meu Deus, isso. esse é o intuito. O trabalho é conjunto e no início. Maravilha. Porque ajuda a traçar a melhor estratégia. É isso mesmo. Caramba, então, ó, você que está acompanhando aí com a gente, hoje nada mais é do que a real importância que tem você que hoje é empreendedor, empresário, enfim, que vai colocar algo no mercado, não corra risco. E para não correr risco, você tem que procurar um profissional que faça todo um levantamento sério e de uma maneira muito, mas muito profissional, como por exemplo a doutora Sandra, que gentilmente veio compartilhar conosco não só esses conhecimentos dela e de mais de 30 anos, né, doutora? Então, assim, são 30 anos de expertise, no qual ela, junto com o time dela, da Bog Advogados, vai fazer todo um levantamento e vai trilhar o melhor caminho para que você, de uma maneira ou de outra, tenha assertividade no teu negócio. Porque não dá para você hoje investir, porque tempo é dinheiro, consequentemente você pegar e jogar tudo isso assim no mercado de uma maneira que qualquer um pode copiar e simplesmente depois entrar com patente. E para que você vai ter esse trabalho se você já pode fazer de uma forma inicial com um profissional? Então, doutora Sandra, eu queria agradecer demais aqui o contato que a gente teve hoje, né, está tendo hoje, mas você que está acompanhando aí o canal, no descritivo do canal terá justamente o contato do escritório da Bog Advogados, porque se você tiver alguma dúvida, entre em contato que o time da Bog Advogados terá o maior prazer, não só em lhe atender, mas justamente iniciar todo o processo para que você tenha a maior segurança em seu negócio. Não é isso, doutora? É isso, Robson. Muito obrigada. E assim, para ter uma palavra final, parece que tudo isso é complexo demais e trabalhoso demais, mas às vezes é uma cláusula ou uma frase que a gente coloca num documento que já está pronto, ou pode ser uma reunião, 1 hora de conversa que pode mudar um rumo e fazer a diferença. Olha isso. Então, o arcabouço é grande, mas a solução muitas vezes é simples se for no início. É isso, né? Depois também é possível a gente buscar a solução, mas pode dar mais dor de barriga e mais custo. Mas é o que a gente fala, né? Prevenção sai muito mais barato do que remediar, né? Então, que é aquele ditado que a gente já conhece, é um ditado popular. Então, assim, para que a gente vai remediar se a gente pode prevenir? E a prevenção é tudo. Então, é o que eu sempre bato na tecla. Então, assim, ó, vamos se prevenir com tudo. E, portanto, tem no descritivo, reforçando aqui, os contatos da doutora Sandra e juntamente com o time da Bog Advogados. Doutora, mais uma vez, muito obrigado aí, viu? Por disponibilizar o tempo e a gente compartilhar esse conhecimento com o pessoal aí de casa. E fico à disposição, qualquer dúvida. Maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais um episódio. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se curtiu, dá um joinha para que a gente continue simplesmente trazendo esses conteúdos incríveis como todos os episódios. E até mais. Tchau. Tchau, pessoal. O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.